Amém. Minhas amadas irmãs, nós encerramos o texto quando nós entramos em aquele recesso para descanso. Nós encerramos falando desses irmãos maravilhosos da aldeia de Betânia. E nós encerramos bem no início, falando sobre a importância do serviço, a importância de servir a Deus com o coração, do serviço fazer parte de uma entrega de adoração, de não ser apenas um exercício de trabalho, mas de entrega, de confiança, de um coração adorador. Agora, hoje nós vamos falar sobre relacionamento é mais importante do que trabalho. Relacionamento é mais importante do que produzir resultado. Nessa casa de Betânia, as irmãs viram, lendo o texto, que há vírgula em cada leitura. Jesus amava a Marta e sua irmã Maria e a Lázaro. Dentro desta casa em que Jesus ama e que há relacionamentos, cada um deles vai enfrentar um tipo de processo diferente. Marta é instruída sobre a importância de equilibrar um coração de servo com o coração de um adorador. Marta vai ser instruída a separar o tempo, que há tempo para o trabalho, servir trabalhando, e há tempo de servir só adorando. Marta vai aprender sobre a importância de equilíbrio. Agora, dentro desta casa que Jesus ama, envolvida em meio a esse processo, nós poderemos criar em nossa mente uma mentalidade errada. A casa que Jesus ama, então, aparentemente ela deveria ser uma casa totalmente equilibrada. Porque, afinal de contas, Jesus ama aos 3 irmãos de Betânia, Marta, Maria e a Lázaro. Lázaro é o irmão caçula desta casa. Mas, essa casa que Jesus ama, cada um desses irmãos enfrentarão um tipo de processo para descobrir que a casa que Jesus ama, o relacionamento dele é pleno, é completo, é inteiro. E que a casa que Jesus ama não está isenta de enfrentar processos de dores, de perdas, de aflições, de portas fechadas, de aparente, ainda que só aparente, ausência daquele amigo Jesus na hora em que eles mais precisavam de gerar uma guerra, de gerar uma dúvida, de gerar um medo, de gerar uma incerteza, uma insegurança da ausência desse amigo íntimo chamado Jesus no momento que eles mais precisavam. Então nós encontramos nessa casa Marta, que trabalha, Maria, a que vai oferecer unguento, ainda não ofereceu, Maria, aquela que vai oferecer unguento ao Senhor, e Lázaro. Lázaro é aquele tipo de crente que deixa muita gente confuso. Por quê? Porque Lázaro não carrega uma cadeira. Você não vê Lázaro trabalhando no texto. E você não vê Marta reclamando que Lázaro não está trabalhando, porque o serviço de receber, estritamente reservado às mulheres e à anfitriã da casa, que é Marta. Você não vê Lázaro entregando um unguento, uma oferta. Por que então que Lázaro é tão amado? Por que que Lázaro, quando ele adoece, Maria e Marta têm ele tão importante? Até porque ele é a figura masculina desta casa, em um ambiente em que culturalmente é um regime de patriarcado. Provavelmente os pais de Marta e Lázaro e Maria haviam sido mortos sob circunstâncias de guerra, e esses irmãos adquiriram um equilíbrio de vivência, a ponto de Jesus amar estar nesta casa. E Lázaro, aquele que Jesus ama, ele recebe esse título: Lázaro, aquele a quem tu amas,
está enfermo e a doença é grave. Perceba que quando Lázaro está enfermo, Jesus não está de visita em sua casa, está sob uma distância considerável de longa jornada feita a pé, que será feita durante o dia e não durante a noite. Aqui também é uma mensagem importante. Mas quando Lázaro adoece, apesar de você olhar para casa e aparentemente não notar nenhum serviço, Lázaro é a figura masculina desta família. E é importante perceber que o inimigo, quando ele quer desestruturar uma casa, desestruturar uma família, desestruturar um lar, a maioria das vezes ele vai sobre a figura masculina para desestruturar. Por isso que nós mulheres, esposa, mães de filhos homens, precisamos estar ciente dessa nossa responsabilidade. Irmã, há uma batalha espiritual muito grande que nós precisamos estar ciente dela e lutar por ela. Porque que nessa casa não adoece Marta, não adoece Maria. Quem é alvo da enfermidade é Lázaro. Lázaro que vai sofrer com enfermidade, e a enfermidade de Lázaro vai se agravar. Por que que nessa casa é a figura masculina que é alvo dessa enfermidade? Preste atenção. Há uma batalha espiritual contra a figura masculina, paterna, a figura do homem. Nesses últimos tempos, muitas casas, muitas famílias estão enfrentando uma descaracterização. Porque o inimigo sabe que para desestruturar, para tirar a estrutura, muitas vezes de uma casa, de um lar, de uma família, ele vai até a figura masculina. Porque se ele conseguir desconfigurar, descontextualizar e tirar aquela figura masculina do centro, aquela casa perderá a autoridade de sacerdote, a autoridade espiritual. Perceba que quem tem relacionamento de amizade íntima, pessoal com Cristo, é a figura masculina, a figura do sacerdote, a figura do homem. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, porque há uma desmasculinização. É uma palavra difícil, mas ela existe. Sobre a figura do homem nesses últimos tempos. O inimigo quer atacar a casa, quer atacar, e quando ele vê que não destruiu através da vida da mulher, não destruiu através da vida do filho, não destruiu através de uma enfermidade, ele ataca a figura masculina. E como tem mulheres que não estão percebendo isso, irmã, seu marido, ele precisa saber que ele é o sacerdote da casa, o provedor da família. Mesmo que você é aquela que trabalha junto, que está com a mão na roda, que você seja como uma missionária Iraídes Guidão, daquela que arrancou toco para ver o crescimento, mesmo assim, a figura masculina, ela é extremamente importante para a figura de uma casa. Dentro de uma casa, a figura do pai, a voz do pai precisa ser respeitada. A voz do marido precisa ser respeitada. Nós vimos hoje, desde sempre eu aprendia que o filho não deve presenciar discussões que são do casal. Tem discussão que a gente precisa ser feita, eu estou falando discussão, não estou falando briga, não estou falando agressão, não estou falando xingamento, eu estou falando discussão. Em uma casa, em uma família, tem discussão e é preciso ter. Aliás, ela nem deve ser deixada para amanhã. Ela precisa ser resolvida antes que o casal durma. Mas deve ser feita isso longe do olhar do filho, longe do olhar da criança, longe do olhar do adolescente, porque muitas vezes as mulheres, nós mulheres, estamos tirando do nosso marido aquela autoridade, aquele respeito, aquela reverência que o filho deve ter em relação ao pai.
De vez em quando eu falo para Carol, se mete com a sua vida, que seu pai é meu marido. Negócio de marido e mulher, quem resolve é eu e ele. Não, mãe, mas eu sou mãe, eu sou filha, exatamente. Você é filha, se põe no seu lugar de filha, não se intrometa, o papo aqui agora é de marido e mulher, vai cuidar da sua vida. De vez em quando eu falo desse jeito, porque nós precisamos ter ciência, que eu tenho filho grande, maior em casa. Mas quando o seu filho é menor, jamais, irmão, deixe o seu filho presenciar mulher desrespeitando o marido, falando palavras duras. Seu marido desrespeitando a esposa, falando palavras duras. Guarde isso para um ambiente de intimidade entre você e seu esposo, para que vocês resolvam sem a visibilidade da criança, porque tudo que o inimigo quer numa casa é tirar a autoridade do homem. E se o seu marido está vivendo uma crise, que não está tendo discernimento, nem sabedoria espiritual para ter a autoridade, para ser a autoridade espiritual dentro da tua casa, ore por ele, clame por ele. E fale isso a ele, delegue isso a ele. Você é o marido, você é o sacerdote, você é o homem da casa, você deve orar, você deve ministrar, você deve abençoar os nossos filhos. De vez em quando, irmão, você precisa pôr todo mundo de joelho e pôr o marido para orar com imposição de mão e colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos, ungir sua casa. Missionário, meu marido não é obreiro, a autoridade de pai, a autoridade sacerdotal de uma casa, de um homem, é maior do que a autoridade do pastor. A autoridade lá dentro da tua casa não é o pastor Claudionor. A autoridade dentro da tua casa é o teu marido. Ele é o sacerdote de lá. Se ele orar, haverá bênção. Se ele orar, haverá paz. Se ele orar, haverá restauração. Se ele orar, haverá autoridade. Seu filho está rebelde, irmão, está dando trabalho, põe o seu marido para orar. E às vezes vai resolver muito mais do que dar uma pisa. Põe ele para orar, pôr a mão na cabeça, ungir a cabeça, repreender a rebeldia e fala para ele fazer isso do jeito dele. Fala, amor, é do seu jeito. É sai cão mesmo, é sai demônio mesmo, sai rebeldia mesmo, eu te repreendo mesmo, do jeito bruto dele mesmo. É desse jeito que vai funcionar. O céu vai reconhecer a autoridade espiritual sobre a vida do seu esposo. Então o inimigo veio atacando de maneira tão séria. Isso aqui tem um estudo minucioso sobre a importância da figura masculina, mas eu ministrei um estudo desse em uma cidade, em que o marido, em que foi tão tomado disso, eu estava falando para casais sobre restauração da figura masculina, em que foi tão tomado que um senhor, que estava com 80 anos, fazendo 50 anos de casado, me pediu a palavra. E no ambiente de culto, ele confessou que havia traído a esposa há mais de 20 anos. Pediu ela perdão. Foi um conserto, irmão. Ele falou, não quero morrer assim. A minha esposa não merecia. Os meus filhos não mereciam. E eu fui atacado, guardei isso incubado. Quero pedir perdão. Foi um conserto tão grande que os casais foram aceitando Jesus. Foram reconciliando. Porque é importante a figura paterna dentro de uma casa. A figura masculina. A figura do homem. A figura do sacerdote. Isso aqui não é machismo. O feminismo está destruindo a família. O feminismo está descaracterizando, porque feminismo não é ser feminista. O feminismo está destruindo feministas. Essa ideologia feminista está descaracterizando a família, destruindo lá, tornando lá descoberto. Deixa eu te contar, se a mulher é a coluna, e a mulher é a coluna, por isso que ela é edificadora, ela é a coluna, o marido é a cobertura. Ele é aqui, ó, o telhado. Agora você imagine todas essas poltronas bonitas, acolchoadas, o nosso altar tão bonito. Agora você imagine tudo isso aqui sem essa cobertura. Funciona? É boa? Nós estaríamos aqui hoje, que jeito? Alagado. As poltronas não poderiam ser usadas. Choveu a noite inteira? Elas estariam molhadas, úmidas. Irmãs, abre o teu entendimento, que o Espírito de Deus alcance vidas que precisam abrir o seu entendimento. O marido é a cobertura de uma casa.
Se ele estiver na posição certa, no lugar certo, não entra seta, não entra espíritos invasores, não entram devoradores, enfermidades para destruir tua casa, se o marido tiver, olha o tamanho da cobertura. Olha que coisa extraordinária. Agora deixa ter uma goteira aqui, pingando bem aqui. Deixa ter uma goteira grande aqui. Arranque uma telha só dessa aí e fala, não, quer saber? Pode deixar, a estrutura é grande. Uma goteira só, uma telha só, não vai fazer diferença. Vai fazer ou não vai? Vai. Então, irmão, tenha isso, isso aqui é bíblico, não é invenção de ideologias, isso é sagrado. Nós precisamos entender. Ore pelo seu companheiro. Se ele não está se posicionando, não abre mão. Missionário, o meu companheiro não é crente. Não abre mão da autoridade espiritual que ele é dentro da tua casa. E ore dizendo, Senhor, tampe as brechas. Abra o entendimento do meu marido. Faça ele entender que ele é a cobertura espiritual do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. E se ele está sendo atacado lá, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda essa fúria, todo esse peso, todo esse espírito invasor que está atacando o sacerdote da tua casa. Que ele tenha saúde, que ele frutifique e que ele prospere. Isso é importante. Eu já vou encerrar. Amanhã nós falamos sobre o amigo que ficou doente. Amanhã nós vamos falar sobre quem é Lázaro, tá? Hoje nós falamos da importância da figura masculina. Por que o inimigo ataca? Porque se atacar, ele derruba a estrutura. Você entendeu? Se ele atacar aquele que é a cobertura, a estrutura cai. Nós estamos orando pelo pastor Marcivon Neres e pela pastora Ana Mirtes. Dá um exemplo bem real, bem desse tempo. Vocês viram o que aconteceu lá? Botaram as placas solares e o engenheiro errou na medida. E quando veio a chuva, as placas solares pesou e derrubou o telhado. Aí você olha, caiu foi o telhado, não foi? Foi o telhado que caiu, você pode olhar lá, pode até falar com a pastora Ana Mirtes, minha amiga. Só que quando derrubou o telhado, toda a estrutura foi abalada. A parede, eu achei aquilo, falei, Jesus, o Senhor tem várias maneiras de falar. A parede está rachada até nas colunas, de fora a fora. Quando o telhado cai, nós precisamos de homens que se posicionem, irmão, nesse tempo. Por isso que eu não fico iludida com esse negócio claro. Vai, missionário, a senhora prega, a senhora prega. Não, irmão. Homens precisam se posicionar como autoridade na igreja. Que Deus levante homens aqui, ó, cheios de sabedoria, pregadores, sacerdotes, profetas, homens que orem a Deus, que tenham vida com Deus para dar direção ao povo. Que Deus levante homens que não fiquem delegando só para as mulheres, não. Não, hoje quem vai pregar missionário José, amanhã Iraês, amanhã Danúzio, amanhã fulano. Não, nós precisamos de autoridade sacerdotal, de uma figura masculina forte, de um sacerdócio forte na igreja. Nós precisamos de obreiros que se posicione, que Deus fale, que Deus levante homens que entendam o seu papel. Cobertura. Quando você chegar na tua casa, pega a foto do seu marido no seu celular, a gente carrega no celular e abençoa ele. Eu te abençoo e declaro sobre ti as características que Deus te deu: sacerdote, pai, profeta, provedor. Eu declaro sobre ti, tu és o protetor da nossa casa, o guardião da nossa família, aquele que nos cobre. Pega, irmão, faz esta oração, libera sobre a tua vida, que a oração da esposa é poderosa. Viu a oração das irmãs? O que elas fizeram? Elas não podiam curar Lázaro. O que elas fizeram? Mandaram buscar quem pode. Mesmo que não está no controle delas, que ora que Jesus virá. Não está no controle delas, já estou encerrando, marido. Não está no controle delas. Mas o que elas fazem, o que nós precisamos fazer. Elas não podem curar Lázaro, já fez tudo que podia fazer. Então o que elas lembram? Ele tem um amigo. Eu não posso resolver aqui, vou mandar buscar quem pode. Essa é a nossa função aqui, buscar a unção, buscar em oração o Cristo que pode dar sustento à nossa casa. Vamos estar em pé?